Shalom, shalom! Muito bom ter você aqui e neste vídeo falaremos sobre os 5 motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus como sendo o seu Messias. Tem muita curiosidade sobre esse assunto. Você só sabe disso, de que judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, judeus em geral, a não ser que seja judeu messiânico. Judeu messiânico é aquele que reconhece Jesus como o Messias. E os outros judeus, eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Se Jesus estava em Israel, se Jesus se manifestou, por quê? Vamos falar nesses 5 motivos. Primeiro motivo, para eles, Jesus não cumpriu as promessas e as principais tarefas de um Messias e as promessas de um Messias. Eles focaram na Bíblia, e na Bíblia está anunciado, no Salmo 2, de que viria o Messias e que o Messias regeria as nações com vara de ferro. Está anunciado que o Messias viria para trazer paz, para estabelecer a paz mesmo de Israel, nação, com todas as nações, um período de muita paz, de ordem, e tantas outras profecias que anunciam o Messias como o Messias cheio de poder e de autoridade. No entanto, eles não atentaram para as outras profecias e não entenderam que Jesus viria em 2 etapas. Na primeira etapa, o Verbo se fez carne e ele veio humilde, mas entregar a sua vida para que fôssemos resgatados espiritualmente. Ele veio anunciar o reino dos céus e o que eles estavam esperando era o Messias que estabelecesse o reino na terra. Isso vai acontecer depois da grande tribulação, quando Jesus colocar como final da grande tribulação, quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, naquele momento começa um novo tempo, um tempo em que todos os olhos o verão e o reconhecerão como rei absoluto. Ele reinará a partir de Israel, com poder e glória, haverá a paz. Enfim, tudo aquilo que eles estão esperando. Mas nessa primeira etapa, veja como estava anunciado. Estava anunciado e no Antigo Testamento, então eles conheciam, só que eles ficaram atentos para a segunda etapa, como eu disse. Na primeira etapa foi anunciado em Miqueias 5:2 que ele nasceria em Belém, presta atenção. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Foi anunciado também que Jesus nasceria de uma mulher virgem. Estava escrito e está escrito em Isaías 7,14, uma das profecias mais fortes. Está escrito, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Você viu? Detalhes que se cumpriram. Está escrito também em Zacarias 9:9, falando deste reino de Jesus e da sua entrega, dele ir do sacrifício da cruz. Está escrito em Zacarias 9:9, a forma que ele entraria em Jerusalém quando ele fosse entregar a sua vida. Está escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Falando que ele é rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Se cumpriu, sim, a entrada triunfal de Jesus, mas ele entrou humilde, ainda que ele tenha sido aclamado. Mas ele entrou num jumentinho, ele não entrou num cavalo cheio de glória. Ele entrou humilde. E aqui ainda fala no Salmo 22. O Salmo 22 é uma descrição detalhada do que aconteceria na cruz do Calvário. E depois nós temos Isaías 53, falando também dos detalhes da crucificação e a forma que este Messias iria. Ele entregaria a vida dele como um cordeiro mudo, ele iria mudo. Ele não lançaria fogo do céu, destruindo a todos naquele momento. O governo do Messias que os judeus esperam vai acontecer no Salmo 2, como está escrito, que ele regerá as nações com cetro e com vara de ferro.
E tudo está anunciado para um governo, quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras e começar o milênio, um governo cheio de poder, cheio de glória, uma paz absoluta por todos os lados de Israel. Mas eles, como eu disse, não atentaram para essa primeira etapa. Em Zacarias 12:10, prediz e descreve como o Messias ele seria trespassado. Então, os profetas do Antigo Testamento anunciaram incansavelmente as duas etapas do ministério de Jesus. Quando o Messias chegaria, humilde, para trazer redenção espiritual, e depois quando ele viria para trazer redenção a toda a terra. Como eu disse, eles ficaram e ficam atentos à segunda etapa. E nessa segunda etapa, eles estão prontos para o engano. Porque não esqueça que o anticristo, ele virá enganando de que ele é o Messias, porque ele vai trazer a paz anunciada por Daniel, estabelecerá um acordo de paz por 7 anos entre judeus e árabes, e é lógico que como nunca ninguém conseguiu isso, e quando ele conseguir, ele vai ser reconhecido como um homem habilidoso, com uma unção que eles vão reconhecer como uma unção divina, porque ele vai conseguir algo que ninguém conseguiu. E por isso eles serão enganados por 3 anos e meio. Com 3 anos e meio, ele vai mostrar quem é ele de fato. Mas, segundo motivo pelo qual eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Messias, eles diziam que Jesus era blasfemador. Por quê? Porque Jesus disse, o Pai e eu trabalhamos até agora. Ele fala que ele não faz nada sem o Pai. Então, Jesus chamava Deus de Pai, e mais do que isso, ele se auto-intitulou de Senhor. Porque todas as vezes que ele usou eu sou, o eu sou é uma palavra muito forte para o judeu, porque é um dos nomes de Deus. É o nome que é Jeová, que é a salvação, e vem da palavra eu sou. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Mas teve um momento em que, quando ele disse eu sou, eles pegaram pedras para apedrejá-lo, chamando-o de blasfemador. Não foi o único momento, eu só vou mostrar este, porque a gente não pode ficar lendo tantas passagens assim, porque o vídeo ficaria cansativo para você. Mas abra em João, capítulo 8, há uma conversa entre Jesus e aqueles que o estavam escutando, e em João, capítulo 8, no versículo 56, ele diz assim, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então, os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Garanto que na sua Bíblia está escrito, como eu estou usando a versão NAA, está escrito o eu de letra maiúscula, porque no original, ainda que tenha sido escrito em grego, está se referindo ao eu sou, o nome de Deus divino. E ele disse, eu sou. E o que aconteceu? Qual foi a reação dos judeus? Eles então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus estava falando para homens que conheciam a palavra. E quando ele revelou aqui, como você viu no versículo 56, ele disse assim, Abraão viu o meu dia. Quando Abraão viu o dia? Quando Abraão, em Gênesis 22, subiu para sacrificar o seu único filho, mas ele foi interrompido por Deus, que disse, basta, não é o teu filho. Ele levantou os olhos e ele viu quem? Ele viu um cordeiro. Nós, se lermos a passagem de Gênesis 22, vamos ter o entendimento de que Abraão levantou os olhos e só viu o cordeiro amarrado pelo chifre, e então Deus falou, pega o cordeiro porque não é o teu filho. Mas Abraão, ele viu mais do que o animal. Ele viu o animal, sim, ele sacrificou aquele animal. Mas Jesus nos revela que ele teve uma visão, ele entendeu no seu espírito que mais do que um animal, na plenitude do tempo, Deus Pai entregaria o seu filho da mesma forma que ele, Abraão, estava entregando o filho em obediência a Deus. Mas Deus falou, não é o teu filho, é o meu filho.
que vai ser entregue. Então Abraão entendeu que Deus Pai tem um filho, o que para isso também é blasfêmia para o judeu, porque o judeu ele recita o Shema diariamente, né? Que é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. E quando ele confessa isso mais de uma vez por dia, ele fica inconcebível aceitar de que Deus Pai tem um filho, ou de aceitar a Trindade, e por isso que eles não aceitaram Jesus como filho do Deus vivo, como o Messias, porque para eles isso é inconcebível, é blasfêmia, por isso que quiseram apedrejar Jesus. Teve um outro momento também, em que em Marcos 2, versículo 5, quando lembra aquele paralítico que foi levado pelos 4 amigos, Jesus não só curou o paralítico, mas como ele disse também. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. Não foi o único que Jesus disse esta frase: os teus pecados estão perdoados. Ou também aquele paralítico do tanque de Betesda, também ele disse isso. Para o judeu isso é inconcebível, porque o perdão do pecado é só Deus e através do sacrifício de animais. Quem era Jesus para perdoar os pecados? Então, para eles, Jesus era um blasfemador e não o Messias. Segundo motivo pelo qual eles não aceitaram Jesus como Senhor e como Messias, porque Jesus desafiou todas as tradições religiosas. Tudo. Os discípulos comiam no sábado, Jesus curava no sábado, então ele estava desafiando a tradição. Sim, Deus mandou descansar, mas eles fizeram 613 regras, inclusive sobre o sábado, do que não fazer, não apertar hoje, no momento, agora na modernidade, não pode fazer nenhum tipo de trabalho, não pode apertar o botão do micro-ondas, ligar e desligar a luz, já deixa a luz acesa, na sexta-feira para só desligar a luz no final do Shabat. Então Jesus veio confrontar tradições, porque Deus Pai não falou disso em momento algum na palavra. Então Jesus desafiou o tempo todo as tradições. Vocês usam as franjas, mas é para se exibir, para mostrar quem é que tem franja maior. Jesus estava sempre desafiando. Vocês lavam as mãos? Porque eles questionaram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Não estamos falando de higiene, mas de religiosidade. Tudo bem, vocês estão preocupados com lavar a mão, mas não estão preocupados com lavar o coração, que é o mais importante. E por isso eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 15, só para você ver um pouquinho desse diálogo. No versículo 1. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: e a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar aos seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Que diálogo é esse? Eu já expliquei sobre as mãos. Agora Jesus está confrontando eles com: tudo bem, vocês dizem, e está escrito que é para honrar pai e mãe, mas vocês fizeram uma tradição. A tradição dos fariseus é a seguinte: eu tenho uma casa, meus pais são idosos e precisam morar na casa. Mas se eu disser que é corbã, é sacrifício ao Senhor, está dedicado ao Senhor, eu não preciso dar para os meus pais. Na verdade, eles usavam isso para não dar a casa para os pais e para poder usar a casa para aquilo que eles quisessem. Então era uma desculpa, na verdade, para não honrar pai e mãe por causa da ganância. Eles queriam aquela casa, o bem material era mais importante do que cuidar dos pais, honrar pai e mãe. Está vendo? Jesus, eles não aceitaram, porque Jesus estava ali confrontando o tempo todo. Os 3 anos do ministério, Jesus confrontou
completamente, os chamou inclusive de hipócritas, os religiosos. E quando ele chamou de hipócrita, ele estava usando uma palavra que naquele tempo, porque hipócrita era a palavra usada para aquelas máscaras usadas no teatro, onde o ator ele usava a máscara de sorrindo para cenas alegres, a máscara triste para cenas tristes, mas ele por detrás da máscara poderia estar sentindo ou exibindo um sorriso enquanto a máscara era triste. Jesus está falando, vocês fingem que servem e que amam a Deus, você tem que ser adorador. Bom, eles não aceitaram Jesus como Messias, porque para eles Jesus era blasfemador e porque Jesus, o terceiro motivo, primeiro motivo nós já falamos. Vou repetir, tá? Primeiro motivo, porque Jesus não cumpriu as profecias. Para eles, não. Porque eles focaram só na segunda metade da profecia. Realmente, ainda não aconteceu a segunda metade. Só aconteceu a primeira metade. Segundo, porque eles achavam Jesus blasfemador. Porque ele se chamava de eu sou e outras coisas. Terceiro motivo, porque Jesus desafiou as tradições religiosas deles. Quarto motivo, porque eles tinham um coração endurecido. Eles viram muitos milagres, mas o que aconteceu quando eles viram esses muitos milagres? Eles disseram, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 24, de que Jesus fazia milagres por Beelzebú. Era através do mal, através do inimigo. É isso que eles estavam querendo dizer. Mas por que isso? Por causa da inveja. Em todo o tempo, nos evangelhos, você pode grifar quantas palavras os religiosos diziam que os religiosos tinham inveja, porque todo mundo queria ouvir Jesus, porque Jesus tinha poder e autoridade, porque através de Jesus fluía sinais, prodígios e maravilhas. E eles ficaram com inveja. Então, quando você tem inveja de alguém, você precisa anular essa pessoa. E eles chamavam Jesus de realizar, eles alegavam que Jesus realizava esses milagres por Beelzebú. Tentaram matar Jesus quando Jesus ressuscitou Lázaro, porque era demais para eles. Agora todo mundo vai querer seguir Jesus. Tentaram matar não só Jesus, mas tentaram matar também Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva do poder de Jesus. Último motivo pelo qual eles não consideraram Jesus como Messias. Porque, como eu disse, está escrito que nos últimos dias o templo de Deus estaria estabelecido. E eles sonham com o terceiro templo. E o terceiro templo, no tempo de Jesus, estava erigido o segundo templo. Mas ainda tinha o Império Romano. Eles não tinham liberdade para fazer tudo aquilo que eles queriam. E está escrito em Isaías 2 e também em Ezequiel que um templo levantado, nesse templo, o Messias estaria governando, reinando através desse templo, com poder, com glória. E isso para eles não se cumpriu. E não se cumpriu, pelo contrário, Jesus disse que aquele templo que existia naquele momento seria destruído. Jesus falou o contrário para eles, né? Olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas como assim? O Messias vai construir e não destruir o terceiro templo. E aquele não era o terceiro templo. Eles estavam esperando o templo de Ezequiel, não aquele templo. Mas também não queriam aquele templo destruído. Só estavam esperando algo que ainda não tinha acontecido. Hoje eles continuam esperando. Está tudo pronto para o terceiro templo. Aqui no meu canal tem muitos vídeos falando da novilha vermelha, do terceiro templo. Procure aqui. Mas eles hoje dizem, não, Jesus não é o Messias, porque ele não construiu o terceiro templo. E isso também será motivo para serem enganados, porque o anticristo, além de estabelecer a paz entre os judeus e árabes, ele ainda vai tornar viável que seja construído do lado, lá no monte do templo, do lado, não vai ser destruído o Domo da Rocha, nem El-Aqsa, mas do lado vai ser construído o terceiro templo. Ele vai tornar isso viável através dessa paz estabelecida. Portanto, eles estão preparados para receber o engano. E o que fazer diante de tudo isso? Ame. Sabe por quê? Porque foi através dos judeus que veio a salvação. Os primeiros líderes foram judeus. E o que eu tenho que fazer? O que está escrito em Romanos 11. Se a transgressão deles
trouxe tão grande glória e salvação para nós, quanto mais a plenitude deles. Leia Romanos 11 inteiro e você vai ver que a plenitude, e Deus tem um plano perfeito para eles. Eles reconhecerão que o Senhor é Rei e Ele é soberano e Ele é o Messias. Mas cabe a você orar e ser grato e simplesmente orar pela salvação e abertura de olhos e agradecer a Deus por este povo que, mesmo tendo rejeitado ao Messias, tem tanta gente que rejeita o Messias, mas através deles veio a salvação e eles também receberão a salvação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e, se te ajudou, deixa o like e compartilha esse vídeo com muitas pessoas. E venha conhecer também a área de membros, porque tem muitos cursos aqui no canal para você aprender, inclusive cursos sobre Israel. Deus te abençoe.